Bom dia, sou Flávia Junqueira, sou repórter de saúde aqui do Jornal Extra. A gente está aqui na redação para mais uma terça-feira de saúde, falar sobre esse assunto que interessa a tanta gente. E hoje, que foi um dia depois do Dia Mundial da Meningite, né, que é dia 24, foi ontem, mas a gente está falando sobre esse assunto a semana toda, então a gente vai falar sobre a Semana Mundial, a Semana Mundial da Meningite. E a gente trouxe para falar sobre isso o pediatra Otávio Sintra. O doutor Otávio é diretor médico de vacinas da GSK. Obrigada, doutor Otávio, por ter vindo aí. Bom dia, muito bom aqui estar com vocês. Então a gente veio aqui de manhã falar sobre esse assunto que aterroriza os pais, né? Quando a gente fala em meningite é um terror para os pais, né? É um medo enorme que todo mundo tem dessa doença e existem motivos para isso. Mas existe vacinação. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a doença, sobre os sintomas, sobre vacinação. Se você tem uma dúvida, manda pra gente pelos comentários, que a gente vai perguntando aqui pro Dr. Otávio e vai te respondendo. E se você acha que tem alguém que tem interesse nesse assunto, marca a pessoa nos comentários para ela começar a assistir a transmissão também. Então vamos lá, Dr. Otávio, meningite engloba uma série de tipos, né, da doença. Você podia explicar um pouquinho? Pode ser causado por vários agentes, não é isso? Sem dúvida, Flávia. Realmente, quando a gente fala de meningite, a meningite é basicamente a inflamação de uma parte, de uma membrana que a gente fala, né, de um tecido que envolve o cérebro. E isso realmente promove uma série de alterações e uma série de sintomas que são muito significativos e variam conforme a idade. Em relação a causas, a gente tem realmente muitas causas. As infecciosas, as causadas por um agente infeccioso, são as mais frequentes. Sendo que a gente tem as meningites causadas por vírus, que são bem frequentes, talvez até mais frequentes do que as meningites causadas por bactérias, e temos as meningites que a gente chama de bacterianas, que essas são as mais graves e maior motivo de preocupação. Temos vários outros agentes que eu acho que nem vale muito a pena a gente comentar, como a própria malária e outros parasitas que podem causar meningite e até mesmo causas não infecciosas. Mas eu acho que no dia a dia dos pais, o que interessa mais são as meningites infecciosas e as causadas por vírus e as causadas por bactérias. Aí acho que a gente pode depois falar um pouquinho das diferenças entre elas. E já tem várias pessoas aqui acompanhando a gente na transmissão. Bom dia, Bruna. Bom dia, Miriam. Todo mundo mandando bom dia aqui pra gente, acompanhando. E a Luciene Crivano já está perguntando assim, qual é a faixa etária mais perigosa para contrair uma meningite? Obrigado, Luciene. Acho que essa é a pergunta que todo mundo realmente quer sempre saber. O importante da meningite é assim, ela pode pegar qualquer idade. Não existe nenhum limite de idade para a meningite. Mas os dados do Brasil, os dados principalmente do Sistema Nacional de Vigilância que a gente tem no Brasil, mostra que a meningite é mais frequente nas crianças menores de 5 anos de idade, em especial nas crianças menores de 1 ano de idade. Quando a gente pega e compara a frequência de casos de meningite nessa população com outras faixas etárias, ela chega a ser 10 vezes maior. Portanto, é muito importante a gente prestar muita atenção na vacinação e na prevenção que a gente chama de lactente. É aquele bebê menos de 1 ano de idade. Uma outra faixa etária que é importante para a meningite, em especial a meningite por bactéria, são os adolescentes. Os adolescentes, principalmente entre 11 até 18 anos de idade, que inclusive recentemente também são alvo de vacinação e de prevenção da meningite. Isso que a gente podia falar um pouquinho, assim, essas faixas etárias, elas têm vacinas, elas podem receber vacina. E há pouco tempo o governo incluiu, né, no calendário nacional a vacina para meningite para adolescentes de 12 a 13 anos, não é isso? Podia explicar um pouquinho sobre essas diferenças, assim, crianças a partir de que idade podem tomar, que tipo de vacina? Bom, então vamos assim, agora a gente vai falar por partes porque começam as complexidades das coisas. Bom, em relação às bactérias, a gente tem basicamente 3 bactérias principais que causam meningites.
Então, vou falar as três. Uma é o pneumococo, tá? A outra é o hemófilos, começa com H, chama aemófilos, mas a gente fala já hemófilos. Tem posto já há alguns Exatamente. anos, né? E o meningococo. Então, a gente tem, para o pneumococo e para o hemófilos, a vacinação começa aos 2 meses de idade, com diferentes esquemas de vacinação, que depois pode se dar os detalhes em relação a isso. Eu acho que a grande novidade é em relação ao meningococo. O meningococo, a vacinação foi incorporada para as crianças menores de 1 ano de idade, ou seja, a partir de 3 meses em 2010. A vacinação vem seguindo para essa população com doses aos 3, aos 5 e um reforço aos 12 meses, já com resultados brilhantes. A gente vê a diminuição muito significativa do meningococo do tipo C, tá? Só que se observou que ainda existia uma quantidade grande de casos que poderiam acontecer principalmente nos adolescentes e nas crianças muito pequenas, antes especificamente da vacinação. Daí a grande importância de iniciar a vacinação para adolescentes, e essa vacinação tem por objetivo proteger o adolescente, mas também tem por objetivo impedir que o adolescente seja um transmissor da doença. Então, os adolescentes hoje, que são uma população que a gente sabe que é um pouco mais difícil da gente conseguir vacinar, uma vez que eles não têm muito uma rotina de segmento, é muito importante que eles sejam estimulados a essa vacinação para a prevenção, para o benefício próprio, mas também para as crianças, tá? Agora, eu acho que assim, a gente tem... Depois, em relação ao meningococo, a sopinha que eu falo, a sopinha de letras, né? Que a gente falou muito do C, né? Graças a Deus que a gente não tem o abecedário inteiro. São vários tipos de meningococo. E me tira primeiro uma dúvida, por que tanto terror com o meningococo? Bom, por que tanto terror com o meningococo? O meningococo realmente é uma bactéria muito letal, muito grave. Ela provoca doença muito rápido. E às vezes, mesmo com o tratamento, que a criança chegando, ou o adolescente chegando em tempo hábil para se iniciar o tratamento, infelizmente a taxa de mortalidade pelo meningococo é muito significativa. Tá? A gente pode dizer que em lactentes, 1 em cada 3, infelizmente, podem falecer, e isso seria mais ou menos 1 em cada 4 para as outras faixas etárias. É uma doença de início abrupto, muito rápido, ela começa com febre, ela dá algumas manifestações inespecíficas, muita dor no corpo, e aí depois aparecem as lesões de pele, que são o que a gente chama de sufusões hemorrágicas. É uma mancha vermelha, só que quando você aperta essa mancha vermelha, ela não desaparece. E isso é uma característica dessa sufusão, uma característica dessa lesão típica, né? Que aconteceu uma alteração nos vasos de sangue. E isso é uma marca registrada em relação à doença meningocócica, e aí ela pode evoluir de uma forma muito rápida. É por isso que a prevenção é tão importante. Aquele teste que os pais fazem já com medo, abaixa a cabeça dele para ver se ele encosta o queixo no peito. Isso é um sinal em todas as meningites ou isso não pode não acontecer? Bom, em todas as meningites, com certeza ele em algum momento vai aparecer. A diferença é que nas crianças pequenas, principalmente nas menores de 1 ano de idade, esse sinal pode não ser perceptível, ele pode não ser fácil de ser detectado e ele é muito inespecífico. Já nas crianças maiores e nos adolescentes, a tríade que a gente chama de febre, vômitos, dor de cabeça e depois, como sinal, essa rigidez na nuca, isso realmente é mais típico. Mas a preocupação nos lactentes é que isso pode não aparecer. Às vezes podem aparecer aquela moleirinha do nenê ficar mais abaulada, o bebê ficar muito paradinho, muito quietinho, né? Aquela coisa assim, não quer se alimentar. Às vezes o bebê pequeno não tem febre tão alta. Então, assim, são sinais muito inespecíficos. Por isso mesmo, da dificuldade de se fazer o diagnóstico e por isso se insistir tanto em investir na prevenção. Na vacina. Agora, isso também da mãe, por exemplo, esses sintomas a gente explica, mas não é para o pai ficar tentando examinar o seu filho em casa, né? Exatamente. Se tiver uma febre
percebeu que a criança está muito prostrada, mudou, tem alguma coisa errada, não está comendo, não está sorrindo, é para ir para emergência imediatamente, né? Sem dúvida. Procurar o pediatra. Sem dúvida nenhuma. Assim, o bebê menor de 1 ano de idade é uma criança ativa, uma criança que sorri, uma criança que brinca, né? Ele sempre interage bastante. Então, quando a criança está interagindo muito pouco, isso é um motivo de preocupação, tá certo? Da mesma forma o aparecimento da febre, da mesma forma outras alterações, sempre é bom olhar toda a pele do bebê, ver se tem algum tipo de lesão dessas que eu comentei e sempre procurar assistência médica. Isso é fundamental, que não se tente ficar fazendo diagnóstico sem se ter um exame clínico e uma avaliação médica adequada. Isso. Bom dia, Lúcio Flávio está perguntando sobre qual é o assunto. Lúcio Flávio, a gente está falando de meningite, a gente está na Semana Mundial de Combate à Meningite e a gente está aqui com um pediatra, para quem está chegando agora, pediatra Dr. Otávio Sintra, que é diretor médico de vacinas da GSK, e a gente vai falar um pouquinho sobre as vacinas que estão nos postos e estão nas clínicas privadas. E isso que o Tiago Pinho está perguntando. A vacina é gratuita nos postos? Então vamos lá, tem algumas vacinas que estão nos postos de saúde e outras que ainda não estão. Vamos tentar esclarecer isso, doutora Otávio? O que a pessoa já consegue encontrar nos postos? Muito bem. Tiago, né? Você falou? Isso, Tiago. Tiago, obrigado pela sua pergunta. Importante assim, bom, eu falei basicamente de 3 grupos importantes de bactéria. Pneumococo, e o hemófilos e o meningococo. Pneumococo e hemófilos, essas vacinas estão disponíveis no Programa Nacional de Imunizações, nos postos de saúde, basicamente com doses aos 2, aos 4 meses e depois reforço também aos 12 meses. Em relação ao meningococo, que é essa que nós comentamos, que tem algumas características um pouco diferentes. Ela está disponível para crianças aos 3 meses de idade, aos 5 meses, reforço aos 12 meses e agora para adolescentes. O meningococo, ele tem 5 principais tipos, que a gente chama de sorogrupos. O A, o B, o C, o W e o Y. O que nós temos hoje disponível é a vacinação contra o meningococo do tipo C. Tanto para as crianças menores de 1 ano, como para os adolescentes. Não existe ainda disponível nos postos a vacinação contra o A, contra o W, contra o Y e contra o B. Essas estão disponíveis nas clínicas privadas de vacinação. Existem, basicamente, para o meningococo do tipo B, existe apenas uma vacina disponível, aprovada a partir dos 2 meses de idade. Para esse grupo que eu falei, o A, o W, o Y, na verdade elas vêm juntas com o C, então fica ACWY. E para o ACWY, nós temos algumas diferenças. Existe uma vacina ACWY, que a gente tem que falar o nome, que é a Menveu, que é aprovada a partir de 2 meses de idade, e existe uma vacina ACWY aprovada a partir de 1 ano de idade. Então, para proteger os lactentes, o ideal é realmente a vacinação a partir dos 2 meses de idade, como recomenda a Sociedade Brasileira de Imunizações e a Sociedade Brasileira de Pediatria. Ambos recomendam a vacinação mais ampla, a ampliação da prevenção do meningococo, uma vez que com a diminuição muito significativa do C, como a gente já está observando no Brasil, os outros sorogrupos passam a ser o que a gente fala os números residuais que a gente tem de casos. Tá? Para ter uma ideia, no Brasil hoje, tá? A gente tem em crianças menores de 5 anos de idade, em torno de mais ou menos 60% do sorogrupo B, a gente tem em torno de mais ou menos 30% do C e a gente tem em torno de 10% do W e do Y. Então isso compõe essa distribuição. E mais para frente a gente vê ainda um predomínio do C e por isso que essa recomendação atual da vacinação de adolescentes. Mas todos podem se vacinar também contra o A, o B, o C, o W e o Y. Isso, todos, eu vou aproveitar para perguntar aqui, que tem umas pessoas perguntando com que idade... Deixa eu vou achar sua pergunta. Nilce, achei, Nilce Sá.
Idoso, ela tem 69 anos, pode tomar essa vacina? Até que idade que essas vacinas, ou também a idade muda de acordo com a vacina, com o tipo da vacina? Muda, Nilce, né? Nilce, olha, realmente o primeiro ponto importante é que a frequência da chamada doença meningocócica cai muito a partir dos 40 anos de idade. Então o risco é muito pequeno. Tanto é que a maior parte das vacinas está hoje aprovada até os 50 anos de idade. Pode se vacinar, existe situação em que ela pode ser indicada, mas aí a gente avalia mais a situação de risco. Por exemplo, uma pessoa que vai viajar para uma região onde existe uma alta transmissão. Lugares no mundo onde isso acontece. Existe, por exemplo, a peregrinação dos muçulmanos na região ali de Meca, onde existe uma alta transmissão do meningococo do tipo A. Então, uma pessoa que vá para aquela região, é importante que ela se vacine. Ou uma pessoa que vai se expor a um lugar onde está tendo um surto. Agora, em situações de baixo risco, a pessoa acima de 50 anos tem, como eu falei, realmente um risco muito menor de contrair o meningococo. O pneumococo para meningite também, tá? Mas o pneumococo, inclusive, existe recomendações de vacinação das pessoas acima de 50 anos. Grávidas, quem tem duas pessoas aqui, Alex Gomes e a Rice Menegutti está perguntando se grávidas podem tomar essa vacina. Muito bem. Em relação às gestantes, às grávidas, não existe nenhuma recomendação formal. É a mesma situação que eu falei em relação aos idosos. Os idosos, melhor idade, né? A gente tem que mudar, você tem que abolir essa idade. Eu já estou nos 50, né? Então já não posso, né, ficar falando nessa coisa, né? A gente tem que falar que é sempre aquela coisa, falar o número, né? 50, 60 é mais fácil, né? Tá? Então, as gestantes, realmente existe recomendações em situações muito específicas de risco, como eu falei. Não é o momento ideal de se vacinar, o momento ideal de se vacinar é fora da gestação, tá? E é importante que vacine rapidamente o bebê logo após o nascimento. Agora, acabou de ter o bebê, pode se vacinar. Não existe nenhuma contraindicação de vacinação durante a amamentação. Eu acho que a gente pode esclarecer a Deusuíta Pereira dos Santos sobre isso, talvez ela já tenha entendido conforme a gente está falando dessa quantidade de vacinas que tem e diferentes sorotipos que tem da meningite, tipos, porque ela falou o seguinte: o meu filho, mesmo tomando a vacina, contraiu meningite bacteriana, após 1 ano depois de ele ter tomado a vacina. Agora, Deusuíta, você não especificou qual vacina, né? Queria explicar um pouquinho isso. Quer dizer, se você toma uma vacina contra um meningococo C, isso não quer dizer que você está protegido contra os outros todos. Exatamente. Não existe a chamada proteção que a gente fala cruzada. Se você tomou contra o C, a proteção é contra o C. Se você tomou contra o B, é contra o B. Se você tomou o A, C, W, Y, são contra esses 4. E a outra coisa é que o hemófilos que eu falei, também, quando a vacinação começou no Brasil, já há muito tempo, perto de 2000, também se falou muito que era uma vacina contra a meningite. Tá certo? Porque o hemófilos também era uma bactéria que causava meningite. Então, na verdade, quando a gente fala é uma vacina contra a meningite, é uma simplificação, às vezes, da comunicação. Muita gente achou que a partir daquela vacina estava protegido contra todas as meningites. Exatamente. E não, infelizmente, não é bem assim. Não é bem assim. Então, mesmo tendo hoje, se existe a vacinação completa, A, B, C, W, Y, mais o hemófilos e mais o pneumococo, o que a gente pode dizer é que a chance de ter uma meningite bacteriana vai ser extremamente reduzida. Não é zero, tá certo? Porque a gente não tem proteção completa para todas as bactérias ainda disponíveis e existentes, mas a chance vai ser mínima, muito pequena. Se eu não me engano é Rosângela, ou Elisângela, desculpa, aqui achei. Elisângela Souza. Como se contrai a meningite? A gente já falou dos sintomas, né? Que existe prevenção, mas como é que passa a meningite? Como é que você pega a meningite? A meningite, ela é transmitida pela via aérea, tá? Essas bactérias, elas ficam na garganta de algumas pessoas e essas pessoas podem não ter doença. E aí, pela tosse, pelo espirro, por contato íntimo, ela
acaba sendo transmitida de uma pessoa para outra. É óbvio que por isso que eu falei em relação aos adolescentes, eles acabam tendo uma maior frequência de ter essa bactéria na garganta, por uma série de motivos, né? Eles se expõem mais, eles interagem mais, que a gente fala assim, né? É a época do beijo, é a época de fazer mais festas, então existe um contato maior e um risco maior de transmissão de agentes patológicos, patogênicos de um modo geral. Então a gente acaba tendo essa maior chance de transmissão. E a pessoa que obviamente está doente, está com meningite, ela também tem a bactéria na sua garganta e pode transmitir. Vamos lá. A Nilce está perguntando se o bisneto dela de 4 anos pode tomar. Pode e deve tomar, sem nenhum problema. A Márcia Cristina Oliveira também, meu filho tem 17 anos e 6 meses, ele pode tomar? Também pode tomar sem nenhum problema qualquer uma dessas vacinas que eu falei, exceto a do pneumococo, que ele não teria um grande benefício, e a do hemófilos, porque realmente o hemófilos ele só causa doença em crianças menores de 5 anos de idade. Então o foco mais para os adolescentes é o meningococo. E aproveitando, gente, lembrando que está disponível nos postos para adolescentes de 12 a 13 anos. Então aproveita, seu filho, não deixa passar dessa idade, porque você vai ter direito a essa vacina de graça nos postos. Então não perde tempo, não perde a idade dele, vai aplicar essa vacina nos postos. E tem também, a gente pode esclarecer que é Pri Marcelo Ribeiro, se o senhor recomenda que as crianças tomem a vacina na rede privada ou nos postos, é isso? Enfim, as vacinas não estão disponíveis nos dois, nem em todas, né? Sim. Realmente a vacinação, elas são complementares, tá certo? O foco principal, quando se iniciou a vacinação contra o meningococo no Brasil, era o meningococo do tipo C, ele respondia por cerca de 70% dos casos, né? Tivemos surtos, né? Como tivemos o último surto na Bahia, então era muito importante ter essa vacinação que atingisse o maior número de pessoas possível. Evoluindo, se observa que ainda existem esses outros sorogrupos residuais, por isso mesmo que a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade Brasileira de Imunizações recomendo essa ampliação de vacinação também para o A, B, C, W, Y e não se restringindo apenas ao C. A Tânia Guimarães está perguntando o seguinte: se o pombo pode ser transmissor de algum agente que causa meningite através das suas fezes? Existe pode isso? Sim, realmente é o criptococo. Tá? E a Tânia está por dentro, então. Está por dentro. O criptococo ele é um fungo, né? Que ele promove realmente um tipo de meningite, acaba sendo mais frequente em pessoas que têm uma diminuição muito importante das defesas do organismo, tá? Mas ele sim pode ser transmitido através dessa forma. A Miriam Ora está dizendo o seguinte, que ela está indo para Minas se ela tem que tomar essa vacina. Acho que ela está confundindo com a febre amarela. Febre amarela você deve tomar sim, Miriam, tá? Não se esqueça de tomar. Aliás, isso é uma coisa que a gente também lembra a todos, né? Que nesse momento é muito importante lembrar da vacinação contra a febre amarela. Não esquecer dessa vacinação e de preferência 10 dias antes, né? Do momento onde você vai se expor e vai ter o contato a locais onde tem uma alta transmissão da doença, mas a gente vê que realmente ela não está mais limitando tanto as fronteiras, né? Ela vem progredindo ao longo do tempo. Agora, em relação ao meningococo, o estado de Minas Gerais, sim, teve caso de doença por meningococo, mas realmente não existe nenhum surto nesse momento, um aumento significativo do número de casos, então dá para pensar e fazer a vacinação sem correria, sem urgência. E essa vacina contra a meningite, por exemplo, a da febre amarela demora alguns dias, 10 dias para fazer efeito. A partir do momento que você vacina a criança, vamos lá, pela meningite, vamos dividir, primeiro pela meningite C, meningite B e a ACWY, que está só na clínica privada. Quanto tempo demora para a criança,
ter já a proteção dessa vacina? Tá, eu diria que seguramente os dados que a gente observa, né, porque normalmente você faz a vacina e depois de um tempo você avalia se houve a produção de defesas, né, que a gente chama dos anticorpos. Os estudos geralmente medem após 30 dias. Então, após 30 dias, sim, já existe um grau significativo de proteção após a vacinação. Pode ser que isso seja um pouco mais curto, mas vamos dizer que o que a gente tem hoje, que a gente pode assumir e garantir é que após 30 dias. A Gil Rodrigues está perguntando o seguinte: se a criança que é alérgica à lactose pode tomar a vacina? A criança tem 6 anos de idade. Então, vamos lá. As vacinas, né? Vamos lá. Sim, as vacinas. São várias vacinas, gente. É complicado, mas presta atenção que você vai entender. Olha, realmente em relação a todas essas vacinas que nós comentamos aqui, elas não têm em sua composição nenhum derivado do leite, principalmente do açúcar do leite, tá certo? Que é a lactose, tá? Existe também as crianças que são alérgicas à proteína do leite de vaca, que é outra coisa. Isso. Então, na verdade, essas questões em relação a essas vacinas específicas, não existe nenhuma situação que exista um componente mínimo residual disso. Porém, hoje se recomenda que quando você não tem a evidência que exista algum componente, pessoas que são extremamente alérgicas, que tem uma reação que a gente chama de anafilática, que pode ter várias manchas no corpo, fechar a garganta e tudo, essas pessoas devem ser vacinadas em situação onde ela tenha uma atenção, caso ela venha a ter uma reação desse tipo, que é tratável. Tá certo? O que a gente coloca aqui é que os alérgicos têm que pensar em relação à vacinação com mais cuidado, mas não que necessariamente eles tenham que evitar a vacinação, salvo se tomou uma dose da vacina e teve uma reação alérgica grave. Agora, doutor Otávio, tem muitas pessoas pensando assim, nem todas têm no posto, quem tem direito a tomar no posto, mas a gente tem que lembrar que tem uma parcela aí de crianças e de adultos também que tem determinadas doenças que elas têm direito a ir nos CRIs, não é isso? Isso. Agora eu esqueci exatamente o que significa essa sigla. Mas que tem os CRIs que tem nas cidades, né? Cada cidade, ou pelo menos cada capital, tem um CRI. E que você, com um pedido do médico, me corrija se eu estou falando errado. Tá correto. Com um pedido do médico, você vai até lá e você tem direito a essas vacinas que não estão disponíveis a todos nos postos de saúde. A gente pode dar um exemplo de algumas doenças que as pessoas vão ter direito a vacina contra a meningite C, B, C que já está nos postos. Mas em qualquer idade elas poderão tomar nos CRIs? Sim, sem dúvida. O CRI é Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais, tá? Existe aqui no Rio de Janeiro, existe em todos os estados do Brasil e, como a Flávia falou, são situações específicas. Eu vou dar um exemplo que eu acho que é o mais fácil de entender. Uma pessoa que sofreu um transplante de medula óssea, né? Então ela teve que tirar todo a sua produção de sangue e teve que colocar um novo, e o que acontece? Ela perde completamente todas as suas defesas, não só contra o meningococo, mas contra todas as outras doenças que ela já havia se vacinado no passado. Então, mesmo que ela tenha 30 anos de idade, ela vai ter que tomar todas as vacinas novamente. Por exemplo, uma vacina de hemófilos, que só está no posto para crianças. A vacina do meningococo, a vacina contra o pneumococo e assim sucessivamente. Existem pessoas que, por exemplo, têm uma cirurgia, perde o baço, que é aquele órgão que fica aqui dentro da barriga, também tem um risco aumentado para determinadas doenças, pode se vacinar. Pessoas que estão vivendo com HIV/AIDS também têm vacinas que têm indicações específicas. Então existem várias coisas que isso existe um manual e assim, por incrível que pareça, as coberturas são muito baixas, é muito importante que as pessoas exerçam esse direito, porque ali está a vacina está disponível, quem for lá... Pergunte ao seu pediatra, lembra o seu pediatra, eu não tenho direito não a receber essa vacina no CRI, né? Pergunta para ele, vai olhar a lista de problemas, talvez crianças com doenças cardíacas também. Né? Com microcefalia,
enfim, tem uma lista ali de pessoas que têm alguns problemas, por exemplo, asmáticos crônicos têm direito às doenças, à vacina contra a pneumonia, né? Então, eu acho que o grande exemplo agora é a vacina da gripe, né? Então, a vacina da gripe, nós temos hoje um momento onde existem certos grupos etários para vacinação, porém a gente tem todas essas pessoas que a gente chama que tem alguma doença de base que podem ser vacinados. No caso da campanha da gripe, essa vacinação acaba ocorrendo dentro do próprio posto de saúde, mediante a receita. Porém, uma pessoa que tem uma situação, como por exemplo uma asma grave, né, uma bronquite muito grave, ela tem que levar a receita do médico. Diferente de uma pessoa maior de 60 anos que vai chegar no posto e ser vacinada sem a receita. Gestante que vai ser vacinada sem a receita. Importante tocar no ponto da gripe, porque da mesma forma ela também está disponível para vacinação para qualquer pessoa nas clínicas de vacinação, mesmo que você não tenha nenhuma dessas situações de risco. E a gripe tem um fator importante até mesmo para as doenças bacterianas, porque a gripe favorece o que a gente chama as infecções secundárias, né? Eu tinha um professor meu que falava que o vírus abre a porta para a bactéria entrar. Então, é exatamente prevenir também a gripe, é uma maneira de você ajudar também na prevenção de doenças bacterianas e até mesmo da própria doença meningocócica. É isso, gente. E aí a gente tocou nesse assunto, tem várias pessoas perguntando aqui, Letícia Peçanha, eu e meu filho temos problemas cardíacos, podemos tomar nesse centro? Letícia, conversa com o teu cardiologista, né? É bem provável, se vocês têm problemas cardíacos crônicos, que vocês possam, então conversa com ele, pede um encaminhamento, olha no site onde tem o endereço do CRI mais perto da sua casa e corre atrás, porque o governo disponibiliza, ele compra essas vacinas para essas pessoas. Agora, essas pessoas têm que se informar e ir até os postos, até esses centros para tomar as vacinas. E tem muitas perguntas aqui, Daisy Lucy perguntando... Quem mais? Muita gente. Sara Quaresma. Quantas vacinas? Perguntando das vacinas, quem tem que tomar as vacinas. O doutor Otávio já respondeu, já falou tudo isso aí, as vacinas que estão nos postos e as que estão na clínica. Quando a gente terminar a transmissão ao vivo, esse vídeo ele fica online aí na timeline do Extra, do Facebook. Ele vai ficar fixo aí. Então dá uma olhadinha lá desde o início que você vai ver que ele já respondeu vários, já esclareceu todas essas perguntas. Mas tem muita gente perguntando o seguinte, se não tem todas as vacinas nos postos, as que estão nas clínicas privadas, quem vale a pena, para quem elas estão mais direcionadas, a pessoa ir lá, a da meningite B, né? A da meningite C, para quem não está na faixa do posto, né? Que a faixa do posto são crianças, não é isso? Crianças menores de 1 ano e os adolescentes atualmente de 12 a 13 anos. Então, quem não está nessa faixa de menor de 1 ano e entre 12 e 13 anos, não recebe a meningo C nos postos. Então, a pessoa vai ter que ir numa clínica privada. Outra, meningite B, clínica privada. Clínica privada também. A quadrivalente, que é a ACWY, que a gente vai dar o nome porque é para dar um serviço para vocês na hora que vocês procuram nas clínicas. Menvel e Nimenrix. São as duas que existem nas clínicas privadas. A Menvel é disponível a partir de 2 meses de idade e a Nimenrix a partir de 1 ano de idade. Então vamos lá, quem vale a pena procurar essas vacinas na clínica privada? Bom, sim, como eu falei, tanto a Sociedade Brasileira de Pediatria... Desculpa, a gente está falando quem vale a pena porque é claro que envolve você pagar. Sim. Então, e não, a gente todos sabemos que não é barato e, enfim, nem todo mundo tem condições, infelizmente, de pagar. Então, quem vale a pena investir nessa proteção? Sim. Então, a segunda Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade Brasileira de Imunizações vale a pena vacinar a partir dos 2 meses de idade contra o ABCWY, né? Por conta do meningococo ter realmente ainda uma ocorrência no Brasil. Agora, quando a gente pensa nisso, é a proteção do indivíduo. Quando a gente pensa na proteção
coletiva, o mais importante é atingir aquele sorogrupo que é o mais frequente, que foi exatamente o que foi feito no Brasil com a vacinação contra o meningo C. Hoje a gente já observa reduções de 97% desse sorogrupo na população vacinada. Então, o importante é que vacinas não são eternas. Precisa garantir a vacinação, continuar a vacinação. Não é tomou uma dose e está protegido para o resto da vida. Exemplo que a gente precisa fazer essa vacinação dos adolescentes. Então, quando a gente pensa nessa situação, a gente vai para aquela que vai ter o maior impacto na coletividade. Mas, de novo, qualquer pessoa que, se quiser ter o benefício da proteção contra o A, B, C, W, Y, pode se vacinar a partir dos 2 meses de idade. Então, esses são os grupos aí que vale a pena, que a vacina vai fazer uma grande diferença, individual, a gente falando individualmente, né? E que, se você puder, vale a pena você ter essa proteção aí, procurar a vacina. E outra coisa para a gente finalizar aqui, o Dilermano Santos está dizendo o seguinte, que ele está com crise de asma, se ele pode tomar a vacina. Eu queria aproveitar a pergunta do Dilermano e expandir isso. Existe alguma contraindicação, ou por exemplo, naquele momento, se a criança estiver com febre, adia a vacinação. Quando que é o momento de você não vacinar? Tá. Bom, em relação a contraindicações gerais em relação à vacina. Em primeiro lugar é quem teve alguma reação alérgica grave a uma dose prévia de alguma dessas vacinas que a gente comentou. Segundo ponto, nas crianças com uma doença febril, com febre, que seja significativa. Febre acima de 38, com outros sintomas associados, vale a pena esperar para poder vacinar posteriormente, tá? Todas as outras situações são situações onde não existe uma contraindicação formal e vai ser avaliado em relação à oportunidade de vacinação. Se a oportunidade é aquela, merece sim vacinar, porque o benefício da vacinação é muito maior do que eventualmente um risco de algum evento adverso que possa ocorrer. Então é isso, gente. A Sueli Ferreira está agradecendo para a gente estar aqui explicando sobre isso, que é muito importante para mim e para as pessoas que se interessam. Eu que te agradeço, Sueli, pela audiência e por estar participando aqui com a gente, ajudando a gente, mandando dúvida para a gente ajudar a esclarecer tudo isso, para as pessoas saberem como se proteger, né? Ter uma informação. Às vezes a vida é tão corrida, você tem um minutinho aí para ficar sabendo de um monte de coisa. E a gente trouxe, então, o Dr. Otávio Sintra. Também queria agradecer imensamente o Dr. Otávio, que é pediatra e é diretor médico de vacinas da GSK. E tem muitas perguntas aqui, muitas dúvidas, e eu queria aproveitar para que a gente dê um serviço para vocês. Que, enfim, ouvindo isso, assistindo, podem surgir outras perguntas que talvez a resposta esteja para vocês. Ali a GSK tem um site que se chama Casa de Vacinas. O endereço desse site é o seguinte, www.casadevacinasgsk.com.br. Está aí embaixo no vídeo para vocês verem que tem várias dúvidas, várias informações lá para você tirar suas dúvidas. É bem completinho, é bem legal de você navegar. Dá uma olhada lá que você pode... Tem o calendário todo de vacinação, que talvez visualizando seja mais fácil de entender todas essas vacinas que tem por idade, por quem pode, quem não pode, o que está no posto, o que está na clínica privada. Então, te ajuda bastante lá visualizando. Só dizer que aqui o Casa de Vacinas o G é com G de gato. GSK. Sim, desculpa, tá? ele acabou saindo com J, mas é G de gato. Vamos lá, vamos botar de novo. www.casadevacinas GSK, agora tá ok. .com.br. Tá. Doutor Otávio, muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Realmente, assim, é muito bom estar aqui. Eu acho que essa situação que a gente vive hoje, dessa conscientização em relação ao meningite, existe muita informação, mas é muito importante que cada vez mais todos entendam muito essa doença, para que a gente consiga chegar e tratar as pessoas, como eu falei,
A gente tem tratamentos e tem resultados bons, infelizmente tem resultados ruins, e por isso mesmo que a prevenção é o melhor caminho. E acho que é só essa conscientização que vai fazer a gente conseguir pensar no futuro em um mundo livre de meningites. É ótimo. Olha, gente, muito obrigada por ter acompanhado, pela sua audiência, pelas perguntas. E a gente volta aí qualquer momento aí com mais transmissão ao vivo. Fica de olho.